Boa tarde a todos, irmãos. Boa tarde, irmão Rogério Buzzi. Irmãos que estão na sala, irmão Jardi, Javerson de Souza, Marta Cristina, da Bahia, boa tarde, irmã. Sueli da Silva, boa tarde, a paz, irmã, a paz a todos os irmãos. Vamos dar início à terceira parte do estudo de Romanos, capítulo 8. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, irmão Marcílio. Vamos fazer uma oração? Ok. Vamos orar. Misericordioso Deus, nosso bondoso Pai eterno, o grande Criador de tudo, diante do Senhor, nós nos colocamos mais uma vez para, antes de mais nada, agradecer esse momento de estarmos mais uma vez juntos, estudando, examinando as mensagens desse guia que o Senhor nos deixou para que nós possamos retornar ao Teu reino, Pai. Em nome do Teu Filho amado, estamos reunidos nesse momento. Pedimos ao Senhor que nos dê luz, entendimento, amparo, sabedoria, para que nós possamos compreender as coisas que vêm do Teu reino. As mensagens que o Senhor nos deixou. E a seu tempo elas sejam compreendidas. Creio que os irmãos que estão na sala hoje não estão à toa, eles vêm para ouvir uma mensagem que o Senhor nos deixou e estão preparados, acredito sim, para poder tomar parte dessa comida poderosa que nos lava, nos purifica, nos alimenta. Agradeço mais uma vez em nome de todos os irmãos, meu Pai, a oportunidade que o Senhor nos dá. Continue colocando a sua poderosa mão sobre nossas vidas, nos dando entendimento, para que possamos saber o que realmente fazer. Rogo ao Senhor, meu Pai, que o Senhor ampare as pessoas que mais precisam. O Senhor conhece todas elas. As pessoas, nesse momento, não têm oportunidade de estar aqui por N motivos, meu Pai. Que um dia elas consigam, como eu consegui, achar o caminho dessa verdade presente, para que possamos realmente voltar ao Teu reino, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tenha misericórdia de todos nós, meu Pai. E perdoe pelas nossas fraquezas, pelos erros que cometemos e pelos nossos pecados. O Senhor é misericordioso a todo findar do dia e glorioso a toda manhã para conosco. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Bom, irmão Jardi, irmã Marta, irmã Sueli, aqueles que ainda nos ouvirão futuramente, aqueles que ainda estarão daqui a pouco entrando na sala, que Deus possa abençoá-los grandemente a partir desse estudo. Irmão Marcílio, que nós possamos ser dignos desses irmãos que Deus tem confiado a nós, para que possamos repartir a verdade presente, o puro trigo, o pão da vida, de tal maneira que todos nós possamos crescer em sabedoria, graça e verdade diante desse Deus. Nós estamos, hoje, finalizaremos o estudo do livro de Romanos. Estaremos pegando, como disse o irmão Marcílio, a terceira parte do estudo. E vamos iniciar com o versículo 18, hoje, 8, a partir do versículo 18.
que diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo inicia dizendo que todas as aflições, todas as dificuldades, né, deste tempo presente, né, e esse tempo presente não é o tempo de Paulo, né? Paulo, obviamente, falava para o seu tempo, mas fala também para o nosso tempo. Não houve um tempo, né, em que há mais dificuldades do que o tempo de hoje. É claro que hoje nós, por exemplo, vemos que o próprio mundo tem dificuldades. Na época de Paulo, a grande dificuldade se resumia aos cristãos. Mas hoje, de um modo geral, Deus tem permitido que venham dificuldades em todas as áreas, na área financeira, na área amorosa, na área cultural, ou para o lado que você olha, existem dificuldades, né? As músicas são cada vez piores, os programas que você algum dia pôde ver na televisão, hoje já não se pode mais, os filmes, tudo, absolutamente tudo, promove o homossexualismo, promove o capitalismo, promove a maldade, promove o assassinato, promove a corrupção, promove o roubo. Os filmes de hoje, os bandidos se unem para roubar um banco e finalmente eles vencem. E está sendo ensinado a torcer por eles. Enfim, está realmente tudo sendo feito de ponta cabeça. Mas o apóstolo Paulo, mais do que tudo, claro, ele fala que as aflições desse tempo não são para comparar com a glória de que em nós há de ser revelada. Por que a glória em nós sendo revelada? Porque toda esta luta que nós estaremos sofrendo agora, elas têm um objetivo. Agora, é óbvio que a luta só vem quando, de fato, nós estivermos procurando viver em Cristo Jesus. O irmão Fernando está com o microfone aberto. Ah, ok, fechou. Obrigado, meu irmão. Então vejam que quando o apóstolo Paulo, né, diz que todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição, ele está falando todos. E a perseguição só vem na verdade presente, ela não vem naqueles que não estão querendo de fato buscar sabedoria. Por exemplo, hoje, né, hoje você se esconder atrás, né, do engano, ou se esconder atrás daquilo que você vê como uma dificuldade para pregar, não vai trazer problema para você. Se você, por exemplo, não combate o domingo para poder exaltar o sábado, você não vai ter problemas. Se você se esconde quando as pessoas pedem para você sobre o homossexualismo, e você, não, eu não vou julgar ninguém por isso, por aquilo, a questão não é o julgamento, mas você está se escondendo de uma realidade que Deus condena, né? Amar o homossexual, né, e odiar o homossexualismo. O homossexualismo é pecado. O homossexual tem o direito de saber que é pecado. A escolha é dele, Deus deu livre-arbítrio para ele, mas ele precisa saber o que é pecado e o que não é. E a Bíblia claramente condena o homossexualismo. A Bíblia diz, não adulterarás. O homossexualismo é um adultério sexual e perante Deus, obviamente, é pecado. Então, né, se nós realmente procuramos viver em Cristo Jesus, se nós somos fiéis à missão que Ele nos deu de pregar a verdade, né, doa como possa doer, nós vamos ter aflições, mas todas essas aflições vão cumprir um objetivo, né, que finalmente a glória de Deus possa ser revelada em nós. Glória é bondade, é poder, né, e isso vai ser revelado. Aqueles que estão buscando a santificação serão finalmente, né, aqueles que manifestarão a glória de Deus ao mundo, né? E o versículo 19, ele diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Obviamente, essa criatura, ela não é só o animal. Todo aquele que não aceitou a Cristo Jesus, né, é uma criatura de Deus. E a ardente expectação destas criaturas é a manifestação dos filhos de Deus. Deus está dizendo isso. Por mais que você veja que essas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, elas hoje possam, de alguma maneira, finalmente combater os filhos de Deus, essa criatura, essas pessoas, elas esperam realmente que os filhos de Deus se manifestem. Por isso, muitas vezes, eles não aceitam o Evangelho. Por quê? Porque aqueles que se dizem filhos de Deus não estão manifestando a bondade de Deus, né? O
exemplo que o cristão ou o crente tem dado ao mundo, de fato, não é bom. Meu pai, por exemplo, ele sempre foi comerciante e ele diz, olha, eu vendo para qualquer pessoa, menos para crente. Para crente não dá para vender porque não paga as contas. Então, tudo isso, né, é um exemplo dessa manifestação dos filhos de Deus que não está acontecendo como deveria. 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essas criaturas que estão aí, embora não saibam, elas estão aprisionadas. E elas precisam ser libertadas da servidão da corrupção. Então, como digo, elas não sabem, assim como nós estávamos no mundo um dia e nem sabíamos disso. Mas a expectação é essa, de que a gente seja libertado. Quando finalmente somos libertados, né, é que se manifesta em nós aquilo que Deus quer. O irmão Marcílio, na oração, agradecia a Deus por Deus ter mostrado para ele o caminho da verdade presente. E é isso, né? Nós estávamos retidos a uma série de enganos e finalmente Deus vem e nos liberta e a criatura espera isso, ainda que ela não saiba. Note que a criatura aqui emprega o termo para qualquer tipo de criação de Deus. Emprega aqui o animal, emprega aqui, né, o cachorro, a vaca, a galinha. É uma coisa impressionante, né, que você diga, como vamos ver mais à frente aqui. Por quê? Porque mostra que, na verdade, se você não tem Cristo, se o Espírito de Deus não está podendo agir em você, não faz diferença, você é uma criatura. A partir do momento que o Espírito Santo está em você, é que você passa a ser um filho de Deus. Por isso é que existe essa diferença colocada. Agora, no que tange, por exemplo, a morte, né, que é o grande problema que finalmente o ser humano tem que enfrentar, né, quando o livro de Eclesiastes apresenta a morte daquele que não tem Deus, ele compara com o animal, diz assim como morre o homem, morre também o animal. Né? Por quê? Porque ambos têm o fôlego de vida, mas lhes falta o Espírito Santo. Como a criatura, agora falando de criatura, quando falamos de um cachorro, de um gato, de um cavalo, ele não pode receber o Espírito Santo de Deus, obviamente que Deus compara ele também com o ser humano que, né, ele acaba, infelizmente, né, sendo comparado a esse animal, porque finalmente ele, né, tudo que ele pode entender é algo irracional, que, né, como diz a palavra de Deus, né, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Enquanto você não tem o temor de Deus, enquanto o Espírito Santo não age no seu coração, você é comparado a um animal qualquer, né, não por maldade de Deus, mas pura e simplesmente porque a grande diferença é o Espírito de Deus, né? Só isso, só a adoção é que pode fazer com que a gente deixe de ser uma criatura para ser um filho de Deus, né? E veja que agora ele vai usar um termo um pouco mais específico, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja que todos os animaizinhos também, por conta do pecado, acabaram recebendo as dores de parto. Então, veja que ele inclui aqui, né, os animaizinhos também nessa questão da criatura, né? Versículo 23, veja que agora ele diz, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mas alguém diria, mas nós já fomos adotados como filhos de Deus. Sim, mas por isso que ele completa, esperando a adoção final, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós, hoje, fomos, né, como éramos criaturas, fomos redimidos, fomos adotados na família celestial, vivemos hoje no reino da graça, mas aguardamos ainda o reino da glória. Por isso a redenção do nosso corpo é final. Hoje nós deixamos de ser, né, pessoas carnais, passamos a ser pessoas espirituais, mas ainda aguardamos a redenção do nosso próprio corpo, porque o nosso corpo ainda hoje combate com as coisas do Espírito. Como disse o apóstolo Paulo, né, no capítulo 7. Então nós hoje aguardamos a redenção do nosso corpo, para que finalmente essa luta cesse. Somente na ressurreição é que essa luta termina. Ou, claro, finalmente na vinda de Cristo, para aqueles que estiverem vivos, né? Até lá, o nosso corpo vai estar lutando contra a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo, né? Por isso nós gememos em nós mesmos, né? Nossa luta interna, nossa oração, para que de fato o nosso corpo se sujeite à nossa mente ou ao nosso espírito, né?
24. Porque em esperança somos salvos. Esse é o grande, né, é o grande objetivo da fé. Em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Por isso, vejam que o livro de Hebreus, no capítulo 11, ele mostra, né, o que é a fé. E a fé não é o que se vê, né? Diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por isso ele faz um apelo aqui, obviamente, que é um apelo da fé, né? Porque em esperança somos salvos? Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Esse é o exercício da fé. Então, algumas vezes, nós lutamos contra determinados pecados, caímos, mas mesmo nisso, quando Deus, né, por vezes, permite que a gente caia, permite com um objetivo, né? Pura e simplesmente que a gente aprenda também com paciência a esperar por esta redenção. Claro, Deus, não estamos dizendo aqui que Deus faz com que caiamos, Deus permite, Ele poderia simplesmente fazer de nós robôs que não pecariam, seríamos reprogramados e não pecaríamos de maneira nenhuma. Mas não, Deus permite pelo livre-arbítrio que a gente caia, mas mesmo nessa permissão que Ele nos dá, existe um objetivo final, que é o princípio da gente estar fortalecendo dia a dia a nossa fé. Versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência, né? É lógico, eu quero a redenção do corpo, eu não gostaria mais de pecar, eu queria finalmente não estar mais nessa terra, eu queria finalmente ser levado com Cristo. Esse é o objetivo de todo cristão, mas em esperança é que nós aguardamos e com paciência, porque, né, nós não podemos desanimar, né? E o 26, né, o 26 traz uma ideia um pouco mais complexa, que muitos confundem. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Existe uma ideia que se implanta de que, e eu não quero que ninguém me entenda mal, de que existe só um intercessor, né? A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Então, nós temos um mediador que é Cristo Jesus. Por isso diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, como pessoa, como ser, nós temos um só intercessor também, que é Cristo Jesus. Entre nós e o Pai, há apenas um, que é Cristo Jesus. Porém, note que o texto, versículo 26 de Romanos, que lemos, diz, né? Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nossas fraquezas. Esse também é porque existe outro alguém. Então, é preciso entender aqui que, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede aqui, sem medo de errar, intercede em nós com gemidos inexprimíveis. A tradução aqui foi mal feita. Diz que o Espírito intercede por nós. Não, o Espírito não intercede por nós. O Espírito intercede em nós com gemidos inexprimíveis. Se quiserem, não vamos ler agora para não demorar, anotem aí 1 Samuel 1, 10 a 14. Ali mostra a oração de Ana. Ana estava orando com gemidos, e aí o sacerdote via ela mexer a boca apenas, e só possivelmente só via esses pequenos gemidos. Ele inclusive questiona ela e ela explica que ela está orando, né, e ela está orando cheia de amargura. Era o Espírito de Deus atuando no coração de Ana para que ela pudesse orar como convém. Uma oração fantástica que foi ouvida, inclusive, onde ela pedia um filho, né? E lhe foi concedido isso. Então, o Espírito intercede em nós com gemidos inexprimíveis. É quando nós fazemos aquela oração que realmente brota do fundo da nossa alma, entre aspas, né? Do nosso coração. E isso é exatamente a intercessão do Espírito em nós. Mesmo nós estando orando, né, com uma oração que é fruto da intercessão do Espírito de Deus em nós, ainda assim, ao passar por este conduto pecador,
esta oração nossa sobe aos céus, vai até Cristo, e Cristo agora intercede por nós diante do Pai. Por isso a Bíblia diz, tudo vem de tuas mãos e de tuas mãos te damos. Se o Espírito deixasse de interceder neste momento por nós, nós não saberíamos fazer um pingo de oração a Deus, nada. Nós não saberíamos orar nada, não sairia nada da nossa boca como uma oração aceitável a Deus. A oração precisa ser inspirada por Deus, que age pelo Espírito Santo, como falamos, em nós. Essa oração sobe aos céus, chega até Cristo Jesus, e ele agora apresenta ao Pai de maneira perfeita, né, apresentando o sacrifício feito na cruz do Calvário para que essa oração seja aceita. Versículo 27. E aquele, agora sim é Cristo, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui, veja que está apresentando, se você pega o versículo 26 e 27, ele está apresentando, né, os três agentes, não seres, os três agentes que participam, né, no plano da redenção. Primeiro, ele apresenta o Espírito Santo agindo em nós, depois apresenta Cristo agindo por nós, e finalmente Deus, que é a quem chega esta oração. Por isso o texto, né, o 27, aquele que examina os corações, segundo Deus, foi Deus quem destinou isso. Vejam o que diz o livro de Atos, para entender isso um pouquinho melhor. Atos capítulo 17, deixa isso bastante claro. Atos 17, versículo 31, isso mesmo, 31, veja. Porquanto, 30 e 31, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então veja, Deus vai julgar através do Filho. Por isso o 27 diz, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, esse é Cristo, e é ele, Cristo, que segundo Deus, ou seja, porque Deus determinou, intercede pelos santos, certo? 28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, essa é uma realidade que o verdadeiro cristão tem que ter no seu coração sempre, né? O texto diz, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Por que isso? Porque pouco antes, né, conforme nós lemos, ele abriu o versículo 18, dizendo, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso, se eu realmente acredito que todas as aflições que eu sofro hoje, né, vendo um filho sofrer, vendo uma filha sofrer, vendo um pai morrer, vendo um pai adoecer, vendo a mãe adoecer, vendo a violência no mundo, vendo tudo isso, se eu consigo, né, olhar e acreditar num Deus e posso, né, pela fé dizer, eu sei que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? E se consigo ver que todas essas aflições que sofro, elas têm um objetivo final, que é o de que finalmente a glória de Deus possa ser revelada em mim, eu não tenho como, né, não confiar plenamente na bondade e na misericórdia de Deus. Chegaremos um dia no céu, quem sabe, com algumas dúvidas do porquê passamos por tantas dificuldades, né? E o diabo tem trabalhado forte para enganar o cristão nisso, dizendo que a igreja vai ser, ela vai ser arrebatada antes que isso ocorra. Não,
A igreja precisa passar por isso tudo para que finalmente a glória de Deus possa ser manifesta nela. A igreja precisa ser limpada e vai ser na luta, vai ser no sofrimento, vai ser na aflição. Foi assim com Jacó. Ele vai para o vale de Jaboque, ali ele tem uma aflição, uma angústia terrível, antes que ele pudesse realmente, né, ter a vitória e passar a ser chamado de Israel, que é vencedor. Por isso, né, é dito dele, né, lutaste com Deus e venceste. Esta geração nossa é uma geração que vai passar realmente por uma aflição muito forte, muito grande, mas isso será feito para que finalmente a glória de Deus se revele em nós. Assim foi com Elias, assim foi com Enoque, assim foi com João Batista, assim foi com Cristo no Getsêmani, e assim será com aqueles que realmente quiserem seguir a Jesus e ter a Jesus como um exemplo. Versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Quando se fala em predestinação, imediatamente as pessoas se levantam contra nós, né? Dizendo aí, ó, calvinista, né? Tá ensinando a predestinação. Irmãos, é bíblico, está aqui, né? Eu posso fugir desta realidade? O que é que nós faremos com este versículo que diz aqui claramente que aos que ele predestinou, a esses também chamou, etc, etc, etc. Quer dizer, eu aceito que ele chamou pessoas, eu aceito que ele justificou, eu aceito que ele glorificou, mas não aceito que ele predestinou. Está no mesmo contexto, é literal. O problema é como se entende o predestinou. Porque imediatamente as pessoas, inclusive a maioria esmagadora dos cristãos, né, atribuem a Calvino a predestinação. Deus não tem culpa se Calvino não entendeu essa predestinação. Nenhum cristão tem culpa se outros cristãos não entendem o que é predestinação. Predestinar não é destinar. Deus não destinou ninguém para ser cristão e não destinou ninguém para não ser cristão. Ele predestinou, ou seja, o que ele fez? Ele simplesmente antecipou o destino, ele conhece o destino. Então ele diz, aqueles que ele predestinou, aqueles a quem ele já sabia qual destino teriam, a esses ele também chamou. E note que o mesmo chamado é dito, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Ou seja, no final das contas, não importa que Deus já sabe o que vai acontecer, porque ele não atua para mudar isso. Ele deu o livre-arbítrio para você. Ele deu o livre-arbítrio, ele sabe o que vai acontecer. Mas ele não vai agir de tal maneira que você agora tenha que se perder. Não, ele vai agir o tempo todo para te salvar. Porque senão você vai ler isso e vai dizer assim, ó, tá vendo? Ele já sabe quem vai se salvar, quem não vai. Ele já sabe que eu não vou me salvar mesmo. Não é assim que funciona. Não é porque Deus sabe que muda para mim alguma coisa. Então, aos que predestinou, a esses, né, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Claro, os que foram chamados e aceitaram o chamado. Os que foram justificados e aceitaram a justificação. Os que vão ser glorificados, que aceitam a glorificação. No final das contas, é tudo uma questão de livre-arbítrio. Deus não vai justificar ninguém que não queira. Ele já fez o que tinha que fazer, né? Agora, ele não vai fazer com que você... ele não vai violentar o teu livre-arbítrio. A decisão final é sua. Agora veja, o versículo 29, voltando um pouquinho. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Já falamos bastante aqui sobre isso, mas nunca é demais lembrar. Primogênito, primeiro gerado. Por que ele é o primogênito entre muitos irmãos? Ele é o primeiro de muitos de nós. Por isso que falamos... Já aqui, vamos ver o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, que traz essa ideia, para que a gente tenha ela
um pouco mais clara, Hebreus 1:6, é dito: quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Ali o termo primogênito está sendo levado para Jesus depois da ressurreição. Por quê? Porque, obviamente, não está falando de Cristo, está falando de Jesus. Cristo era o unigênito, Jesus é o primogênito, já falamos sobre isso também. Vejam, por exemplo, para esclarecer um pouquinho mais isso aqui, Mateus capítulo 1, versículo 20, o que diz? Mateus 1, versículo 20. É dito assim, ó: então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, falando de Maria, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado, primogênito, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então veja, Maria, não tema receber, José, não tema receber a Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mas espera aí, se o Espírito Santo é um ser, então Jesus seria filho do Espírito Santo. Não, o que está sendo colocado aqui, a ideia implícita aqui é: José, não discuta, não fique preocupado, José. O que está acontecendo com Maria é um milagre. Por isso é atribuído ao Espírito Santo. Por isso, o gerado aqui, o que está sendo nela gerado, ou seja, esta geração é um milagre que está acontecendo. E aí é apresentado de forma clara a ele como primogênito. Então, ali estava nascendo o primeiro de muitos que nasceriam pelo poder do Espírito Santo. Depois dele viríamos todos nós que fomos nascidos pelo poder do Espírito Santo. Então, todos nós nascemos carnais, mas quando nós nascemos de novo, nascemos como irmãos de Cristo, por isso ele é o primeiro gerado, nós somos gerados posteriormente como do Espírito Santo. Ou seja, como milagre. Somos filhos do Espírito Santo? Não, somos frutos de um milagre. Por isso é atribuído ao Espírito Santo o que estava sendo gerado em Maria. José não conseguia entender como poderia uma mulher virgem estar tendo um filho. Por isso é dito, é do Espírito Santo, é um milagre. Não tente entender, José, apenas aceite, ok? Muito bem. Uma vez entendido isso, nós entendemos como ocorre conosco também. Como pode? Nicodemos diz, como pode? Vai entrar na barriga da mulher de novo para nascer? Né? Nicodemos, aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Nós não temos que questionar como aconteceu o nosso novo nascimento. O que aconteceu foi um milagre do Espírito Santo. Foi um milagre que ocorreu em nossa vida e nós não temos que tentar entender o como. Temos apenas que aceitar o que, assim como José tinha que apenas aceitar o que e não tentar entrar no como. Como uma nova criatura nasce a partir do Espírito Santo, não está revelado para nós. Nós apenas aceitamos pela fé e no momento que fosse revelado já não seria mais fé, como diz o apóstolo Paulo um pouquinho antes aqui, né? Nós, em esperança, esperamos, né? E se nós, e a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como vai esperar? Né? Então, é o mesmo princípio que ele colocou um pouco antes, ele coloca aqui, né? Aí, versículo 31, 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa frase é muito usada no meio cristão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é preciso não esquecer o que vem primeiro. Que diremos, pois, a estas coisas? É destas coisas que está se falando. Eu não posso simplesmente dizer que Deus se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho que entender o contexto, porque se eu não estiver fazendo as coisas direito, Deus não é por mim. Ele só é por mim, ele só é por nós quando nós aceitamos estas coisas. Ou seja, a partir do momento que eu aceitei o primogênito, a partir do momento que eu aceitei Cristo como meu Salvador, então Deus é por nós. Mas, fora isso, Deus não é por mim.
Deus não é por nenhuma criatura neste sentido. Ele não substitui aquilo que eu deveria passar, pura e simplesmente, se eu primeiro não aceitar o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Então, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo, por isso vejam o texto aqui, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Veja que aqui há um princípio. Deus é por nós se estivermos com ele. Porque se eu decido, né, andar em determinados caminhos que Deus não quer que eu ande, Deus não será comigo. Ele não pode me proteger em determinados aspectos, né? Por isso, quando o diabo diz para Cristo, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em pedra. Mas ele deixou de citar em todos os teus caminhos. Por quê? Porque, né, ele estava buscando fazer com que Cristo caísse, com Jesus caísse na presunção ali, né? Então, você pode se lançar nos caminhos de Deus, não nos teus caminhos. Caminho que você traça para você mesmo, Deus não pode. Você vai se jogar na frente de um caminhão e vai dizer, Deus vai me proteger. Deus não mandou você parar na frente de um caminhão para ele te proteger. Então, esse é um caminho que você traçou. Deus não é obrigado a te proteger de maneira nenhuma, não é? Então, né, versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Por isso vemos, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Note aqui a diferença entre a intercessão que vimos de Romanos 8:26 e essa intercessão. Note. Vejam, vamos ler Romanos 8:26 de novo. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então, nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então, o Espírito de Deus tem que agir em nós, para que nós saibamos o que pedir. Agora, veja Cristo em pessoa como age. Versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, não foi o Espírito que morreu, o Espírito Santo que morreu. Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vejam a diferença aqui. Cristo, em pessoa, está à direita de Deus e intercede por nós. O Espírito de Deus atua em nós. O Espírito de Deus atua na terra, atua nos seres pecadores. Por isso, o trabalho do Espírito é, Espírito Santo, o Espírito Santo convence do pecado. Então, o Espírito Santo não precisa trabalhar no céu, porque lá ninguém precisa ser convencido de pecado. Então, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma coisa que a gente também tem que ter em mente. Por isso se faz muita confusão com o trabalho do Espírito Santo. Imaginando que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é um ser. Não, o Espírito Santo é um agente de Deus. É ele quem opera, mas ele não é, né, ele não é, como dizemos, né, um outro Deus, um outro ser. Aqui, Maia Carmo está dizendo, pastor, Romanos 8:31, cabe sim que Deus é por nós como Criador. É por nós sim, entretanto ele poderá nos punir com admoestação. Aqui, irmão Maia, o que dizemos é assim, tá? Vamos ler Romanos 8:31 então. Que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Óbvio, né? Então, o que estamos dizendo, né? Cabe sim que Deus é por nós, não como Criador. Ele é por nós a partir do momento que nós, como dissemos, né, estamos buscando fazer a sua vontade. Esse Deus é por nós, quem será contra nós? É a defesa que ele faz de nós através de Cristo Jesus como nosso advogado. O que queremos colocar aqui é o seguinte: se você erra,
Deus continua trabalhando por você por misericórdia, mas você não está no favor dele. Entendam a diferença. Israel ia para a guerra. Quando Israel estava sobre o favor de Deus, vencia as batalhas. Quando estava sobre a misericórdia, perdia as batalhas. Esse Deus é por nós, está colocando ele como nosso favor. Por isso é dito aqui, inclusive, que Cristo está à direita. O lado direito é o lado do favor. Deus não nos abandona quando nós pecamos. Mas aí ele atua, como diz o irmão Maia, aí sim, ele pode nos punir com admoestação. Mas ele é por nós, de fato, em todos os sentidos, quando estamos sobre o favor dele. Que é isso que ele quer para cada um de nós. Que estejamos sempre sob o favor dele. E o favor dele se manifesta sempre a nós pela obediência. Quando desobedecemos, Deus imediatamente entra em cena através do advogado Cristo Jesus, obviamente, como misericordioso, certo? É disso que estamos falando aqui. Então, quando falamos, por exemplo, né, que se usa muito mal essa frase, é disso que falamos desde o princípio, se Deus é por nós, quem será contra nós? Usa-se muito essa frase, né, como se Deus fosse por nós em qualquer situação. Não é assim, não é assim. Deus nos ama, mas este por nós é quando ele realmente trabalha com que estejamos no favor dele, não sobre a misericórdia. Então, repetimos, usa-se muito essa frase de maneira equivocada, como se independente do que eu faça, Deus será por mim. Não é assim. Por exemplo, repetimos, usamos o exemplo da presunção, né? Um pastor está na igreja, Deus é por nós, quem será contra nós? Levanta o paletó e começa a derrubar um monte de gente. Pergunto, Deus está sendo pelo pastor ali? É Deus quem está fazendo aquele trabalho? Não. Ali Deus está agindo com misericórdia. Não é Deus que está fazendo aquilo. Deus apenas pode observar aquilo, né? Mas não pode aceitar aquilo para ele. Naquele momento a pessoa está usando como se Deus estivesse fazendo aquilo. Não, Deus não está fazendo aquilo porque não trabalha. É neste sentido que queremos deixar este ponto claro, né? Ou seja, não se pode usar o nome de Deus em vão. E o nome de Deus é usado em vão quando eu acredito que Deus é obrigado a ser por mim, mesmo quando eu resolvo traçar meus próprios caminhos, certo? É nesse ponto que queremos deixar claro, tá? Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, voltando um pouco, é Deus quem os justifica. Então, o inimigo é aquele que nos acusa dia e noite. Mas Deus nos justifica, ou seja, Deus nos declara justos. Não quer dizer que somos justos. Deus nos declara justo. O inimigo vai e acusa você. Esteja você errado ou não, o inimigo vai te acusar. Neste momento, imagine que agora, por exemplo, o caso de Jó. O diabo vai e acusa Jó. E Deus diz que Jó é justo. É uma declaração de que Jó é justo. O inimigo não quer saber se é justo, se não é. O inimigo continua com a sua acusação. E Deus ali é por Jó. Deus defende Jó em todos os instantes, embora permita que o diabo faça determinadas coisas. Agora, imagine que o diabo chegasse e dissesse agora de uma pessoa, um exemplo hipotético, que não guarda o sábado. E diria, veja, aquele lá guarda o domingo, aquele lá me pertence. Deus agora vai usar de misericórdia com aquela pessoa, mas Deus não pode simplesmente dizer, não, diabo, tu estás errado, porque ele guarda os meus mandamentos. Deus não pode agir desta maneira. Deus agora usa de misericórdia, pura e simplesmente, mas não pode, né, simplesmente defender aquela pessoa dizendo que ela está certa quando ela está errada. Deus vai agir, repetimos, com misericórdia, não que aquela pessoa esteja sobre o favor dele agora, porque a pessoa está de fato em transgressão, assim como nós estamos em transgressão constante diante de Deus, quando pecamos, obviamente, né? Versículo 34, então. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, favor,
e também intercede por nós, né? Já falamos aqui sobre a diferença do trabalho do Espírito de Deus e do trabalho de Cristo Jesus como ser humano, como pessoa glorificada, né? Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Agora sim. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Nada. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Essa é uma promessa fantástica, né? Nós poderemos, e acontece muito, acontecia com os judeus e vai acontecer conosco, né? Nós estaremos uma época atribulados e o mundo vai olhar para nós e vai dizer, ó, vocês estão sob o amor de Deus, vocês estão sob o amor de Cristo, que jeito? Angústia? Vocês estão todos angustiados. O povo de Israel estava preso no Egito, eram escravos, eram constantemente acusados. Não, mas espera aí, que Deus é esse? Que Deus de vocês que é esse? Vocês não têm Deus, o nosso Deus é muito mais forte, muito mais poderoso. Vocês são nossos escravos. Não se enganem, irmãos. Os próprios cristãos vão falar isso para nós. Os próprios cristãos, né, os professos cristãos, os que não aprenderem a guardar o sábado, os que não aprenderem a guardar os mandamentos de Deus, vão finalmente nos acusar. Porque nós é que seremos tribulados, nós que seremos angustiados, nós seremos perseguidos, a fome vai se abater sobre nós, né? A falta, não a falta de comida, mas nós passaremos dificuldades com fome, nudez, perigo ou a espada, ou seja, o constante decreto de morte sobre nós. E foi o que aconteceu. Os judeus na época eram, entre aspas, a igreja de Deus. Mas foram os cristãos que foram perseguidos e foram perseguidos pelos próprios judeus. A história vai se repetir. No passado, do ano 538 a 1798, foi a igreja, entre aspas, que perseguiu os verdadeiros cristãos. A igreja católica movimentou, durante toda essa época, a Inquisição contra cristãos. E a história vai se repetir. Aqueles que procurarem guardar o sábado, finalmente sai o decreto de morte contra os guardadores do sábado, e nós seremos perseguidos, não tenham dúvidas, pela própria igreja. Cristo foi perseguido pela própria igreja da época. Quem realmente levou Cristo para a cruz não foi César. Quem levou Cristo para a cruz foram os pastores da época. Nunca se esqueçam disso, amados irmãos. E a história vai se repetir. Foi o Sinédrio, e ali no Sinédrio estava representado, né, as principais lideranças da igreja, e foi na junção, né, como vemos a besta de Apocalipse 13, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, a besta religiosa com a besta civil se uniram, né, no passado para matar Cristo, e agora vai ser assim. O irmão Mark Carmo está dizendo aí, pastor, estamos sempre vivendo em tribulações, e às vezes pensamos que a divindade nos abandonou. É exatamente isso que o inimigo quer, né? A gente aceita a verdade presente e começa. O irmão Maia está colocando uma realidade que é de todos nós. É a realidade do irmão Marcílio, é a realidade do irmão Fernando, é a realidade do irmão Rogério, é a realidade do pastor Juliano, é a realidade de todos que vivem a verdade presente hoje. Você aceita a verdade presente, o diabo sabe que agora ele vai ter que tentar te derrubar e é o que ele vai fazer. Lembrem-se, amados irmãos, Cristo estava pregando na sinagoga sobre o Messias prometido. Não tinha problema nenhum. Todos estavam ouvindo ali, estava tudo muito bom. Os irmãos podem ler isso outra hora se quiserem, com calma. Jesus pregava sobre o Messias. Finalmente, quando finalmente Jesus diz, hoje se cumpriu essa escritura entre vós, ou seja, quando ele faz daquela verdade uma verdade presente, começou o problema. Imediatamente, pegaram em pedras e queriam apedrejá-lo. Isso é fato, né? Agora, é claro, existe hoje uma realidade que é uma tribulação geral, né? Todos estão passando, né? Mas, finalmente, né, a luta que nós enfrentaremos é uma luta muito mais violenta. Hoje, o que vemos, na verdade, né, embora hajam problemas financeiros, embora haja uma série de problemas, as lutas que vemos hoje, né, essas tribulações, entre aspas, não são nada comparadas ao que ainda vem por aí para cima dos verdadeiros cristãos, né? Então, o versículo 36, como está escrito,
por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Isso ainda não aconteceu. Vai acontecer ainda conosco, ou seja, não aconteceu, perdão, não aconteceu conosco, né? Aconteceu na época de Cristo, aconteceu na época dos discípulos, o próprio Paulo era perseguido constantemente, aconteceu do ano 538 a 1798, como falamos, e vai acontecer de novo por um período de 3 anos e meio, que é o período de Apocalipse 11. Por 3 anos e meio, seremos perseguidos, né? E as pessoas realmente procurarão tirar a nossa vida. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Veja que esse reputados como ovelhas para o matadouro está falando exatamente de ovelhas, que são as pessoas mais maduras nas coisas de Deus. Não está nem falando aí como cordeiros. Veja que normalmente era o cordeiro, mas são as ovelhas que finalmente serão perseguidas, porque o cordeiro, em termos bíblicos, o cordeiro são os novos na fé. E obviamente, essa guerra começa, obviamente, com as ovelhas, aqueles que são mais experientes, aqueles que realmente tiveram a coragem e a maturidade de pregar a verdade que Deus lhes deu, né? Versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu sei que é difícil hoje para o cristão, difícil para nós até, sequer imaginar que a gente ainda vai ser perseguido. É muito natural que a igreja hoje, né, acabe se escondendo por trás de um falso arrebatamento, o chamado arrebatamento secreto, por medo do que vem por aí, mas é preciso entender uma coisa. Deus dará o privilégio, irmãos, privilégio para algumas pessoas de poder morrer pelo evangelho. Isso será um privilégio. Aqueles que forem, inclusive, amarrados em estaca, se forem amarrados em estaca para queimar, como foi no passado, morrerão cantando. Não irão sofrer. Deus não permitirá que essas pessoas sofram pura e simplesmente. Por quê? Porque naquele então, quando aquilo ocorrer, né, a dor seria apenas uma vitória do inimigo. Deus fará com que essas pessoas morram cantando para que, através do canto delas, através da morte delas, elas sejam semente para que outras pessoas, ainda no final, possam aceitar o evangelho. Então, se para você, se para mim for destinado, né, o ser mártir, por isso a predestinação, se você foi predestinado a ser um mártir e finalmente você aceitar que Deus te conduza durante todos os caminhos dele e você tiver que morrer na cruz por ele, pode ter certeza, você vai morrer cantando. Você fará como Pedro. Eu não sou digno de que me crucifiquem como o meu mestre morreu, me ponham de cabeça para baixo. Ou seja, né, como muito mais complicado. Então, será assim com os verdadeiros servos e com os verdadeiros filhos de Deus que finalmente, né, irão até o fim para poder demonstrar o amor de Cristo fez por essas pessoas. Nós seremos, acreditem, digo nós pela fé, seremos imbuídos de uma coragem tal que hoje nós não temos. O que nós só não podemos fazer é o que Pedro fez. Senhor, todos vão te negar, eu não vou te negar. Desconfiando sempre do próprio eu, nós estamos seguros, né? Eu nada posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Respondo sempre essa questão, irmãos, e quero que todos pensem com muito carinho. Se há uma arma que o inimigo tem usado poderosamente hoje no meio cristão, é a presunção. Ele tentou Jesus com isso, já falamos aqui, ele tentou Jesus com isso e tem derrubado milhares de pastores hoje na presunção. Pastores que acham que podem derrotar o inimigo e o inimigo está rindo de todos eles. Por quê? Porque não conseguem imaginar o poder que tem o inimigo. Então, numa igreja, o pastor sopra ou faz um movimento, cai um monte de gente, o inimigo está rindo daquilo. São os anjos, os demônios que estão empurrando aquelas pessoas, fazendo com que elas caiam, e as pessoas achando que é o poder do Espírito Santo. Deus não pode trabalhar dessa maneira, nunca trabalhou dessa maneira, Deus não trabalha assim, e a Bíblia diz, eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Deus não pode trabalhar dessa maneira. Mas, diz o versículo 37, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Ou seja, eu estou certo que nem se eu for destinado à morte, nem se eu for destinado para viver eternamente,
nem os anjos, nem os principados, nem os poderosos, nem o que está acontecendo no presente, nem o que vai acontecer no futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esta promessa final é feita com um resultado e com um objetivo específico. O que está sendo dito é, não importa o que, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus se reflete no caráter de Cristo. E enquanto eu tiver Cristo no meu coração, nada me pode separar do amor do Pai. E estas dúvidas que vêm no coração da gente devem sempre ser alimentadas com este tipo de versículo, né? Eu vejo as lutas, eu vejo as dificuldades, eu vejo o problema se apresentando, eu vejo um decreto de morte diante de mim, eu vejo os anjos me tentando me derrubar, eu vejo os anjos mais poderosos que o inimigo tem, eu vejo as autoridades da terra tentando nos derrubar. Nós vemos tudo isso, nós vemos os principados, nós vemos as autoridades religiosas, estarão todos unidos contra o povo de Deus. Todos, autoridades religiosas, pastores, anjos caídos, né? As autoridades seculares, todos unidos através do ecumenismo, através da nova ordem mundial, mas nada disso deve em nenhum momento fazer com que imaginemos que fomos separados de Deus ou imaginar que fomos esquecidos por Deus. Repetimos, estou certo, diz o apóstolo Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós podemos fazer do livro de Romanos pura e simplesmente um livro teórico, ou podemos, de fato, fazer desse livro um livro que faça parte da nossa vida. A todo momento, Deus tenta nos mostrar que Ele está conduzindo nossa vida. Eu imagino por vezes que Deus está me castigando, eu imagino por vezes que Deus me abandonou, eu imagino que não, é exatamente isso que eu vou ver um dia no céu. Quem sabe você estará ali no céu e o anjo que te acompanhou durante toda a tua vida vai te dizer assim, escuta, Deus não poderia ter feito por você mais do que fez. Cristo não poderia ter feito mais do que fez por você. Em todos os segundos da tua vida em que você era ameaçado por isso, era ameaçado por aquilo ou por aquele outro, e você tinha lutas e você tinha angústia, jamais eu saí do teu lado. Nós temos um anjo que cuida de nós. Esse anjo cuida de nós pelo Espírito de Deus. Esse trabalho dele é feito pura e simplesmente porque há um Deus no céu que nos ama, há um Senhor que morreu na cruz do Calvário por nós, a quem nós pertencemos hoje, e esse trabalho é feito diariamente. E se um dia você for para a sepultura, esse anjo jamais sairá dali. Ele estará ali até o dia em que Cristo voltar, para que finalmente ele possa dizer, filho do Deus vivo, né, teu Pai te chama, e você levanta agora para poder viver eternamente salvo. Mas uma coisa será fato que nós veremos no céu. Nós veremos que cada momento, cada segundo, cada dia, cada mês, cada ano de nossa vida, tudo, absolutamente tudo que nos aconteceu, mesmo aquilo que o inimigo jogou contra nós, Deus mudou para que aquilo pudesse, de fato, fazer com que nós crescêssemos em graça, verdade, diante de Deus. Essa é a realidade do livro de Romanos, que tenta mostrar o tempo todo um Deus que se antecipa, justificando o pecador, justificando para que ele, declarado justo agora, vendo a bondade de Deus, como diz a própria palavra de Deus, a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Então, entender a todo momento que o livro de Romanos, a carta aos Romanos, tem um objetivo inicial, que é jogar o homem, a glória do homem no pó da terra,
para que finalmente este homem possa ter a glória de Deus habitando nele, é o grande objetivo desta carta. E para isso é necessário que seja retirado, como já falamos aqui, todo o vinho de Babilônia. Que Deus possa realmente fazer isso através desta carta aos romanos, fazendo com que nós, que somos mais romanos talvez do que qualquer outra nação debaixo da terra, uma vez que somos a maior nação católica do mundo, né? Que temos recebido toda essa carga genética, que Deus possa realmente mudar o nosso coração cada dia, e dia a dia, nos alimentando da palavra de Deus, possamos ir expulsando todos os traços de Babilônia da nossa vida e da nossa mente. Amém? Amém. Amém. Bom, irmão Rogério. Pois não. Acho que está com retorno, vem vindo do seu nickname aí, do seu canal. Do meu? Não. Tá fechado, irmão. O meu tá fechado, irmão. É que mostra para mim, que tem um... então não sei o que fazer, meu irmão, tá fechado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o microfone, mas já abro já para poder falar, ok? Tá, tudo bem. Bom, a primeira questão é a seguinte, eu agradeço a Deus imensamente de nós podermos ter esse material hoje em mão, irmão Rogério. Esse material, esse estudo de Romanos está registrado no canal de Frente para a Verdade Presente, que foi idealizado pela Cris e pelo pastor Juliano, e está também, na verdade, sobre o fim, esse registro desses estudos aí. Então, os irmãos que têm alguma dúvida a respeito de algum questionamento sobre isso, vou até colocar o último questionamento do Maia Karma aí, que ele coloca muito bem aí, mas só para fazer um registro. Então, a gente pode eventualmente voltar atrás, entrar nesses canais aí e rever esses estudos aí, para não deixar dúvida nenhuma do que é que estamos falando. Estudar atentamente e poder fazer as observações, as análises, os estudos e tirar suas conclusões. Ainda assim, entrar em contato com o irmão Rogério, entrar em contato comigo, com o pastor Juliano, com os outros irmãos que estão sempre na sala, Elane, Tereza, Stephanie, o Fabiano, o irmão Fernando aí também está hoje aí. Então, eu agradeço imensamente porque a gente tem esse estudo em mãos agora e pode, eventualmente, numa dúvida que a gente tenha, a gente ir até eles e conseguir entender o que realmente foi dito, porque foi explanado com muita clareza, irmão Rogério, com muita... com uma explicação de fácil entendimento. Então, é muito bom isso aí. Bom, o Maia Karma diz o seguinte, irmão Rogério: porém o povo judeu é o povo mais pecador até hoje, não acreditando em Jesus, e então os judeus, o povo de Deus, que sempre andou em pecado, está condenado? O que o irmão acha? Vou abrir o microfone. Na verdade, é preciso entender o seguinte, né? O povo judeu como nação, tá bem? Como nação, nós estamos falando como pessoas, ok? O povo judeu foi o povo escolhido por Deus. Esse povo foi chamado, foi escolhido por Deus para ser o povo que iria esparramar o evangelho ao mundo. No ano 34, que é quando Estevão é apedrejado, notem ali o que acontece. Ele é apedrejado e agora o evangelho passa a ser pregado aos gentios. Por isso, Saulo de Tarso é derrubado, se converte e ele mesmo diz que ele foi enviado aos gentios. Então, o que aconteceu? A verdade de Deus estava restrita ao povo judeu. O próprio Jesus disse: eu não vim senão para as ovelhas da casa de Israel. Mas finalmente o que aconteceu? Né? Eles crucificam a Jesus e
curiosamente, mesmo após eles terem crucificado a Jesus, ainda eles tinham oportunidade como povo. Mas, finalmente, ao apedrejar Estevão, por quê? Por que eles ainda tinham chance? Porque Cristo, embora tendo sido crucificado pela nação judia, né, Cristo ainda não havia ressuscitado. Depois que ele ressuscita e fica provado que ele era o Messias prometido, que já não havia mais desculpa, repito, para a nação judaica, e eles ainda assim apedrejam Estevão, o evangelho agora vai para os gentios. Então, o povo judeu como nação não é mais o povo escolhido, tá? Judeu hoje é o que diz a palavra de Deus no próprio livro de Romanos que estudamos. Não é judeu o que é na carne, mas sim o que é em espírito, tá? Não é judeu, então, aquele que é filho de Abraão na carne, mas aquele que é espírito. Judeu somos nós, aqueles que aceitamos a Cristo Jesus, aqueles que nascemos pelo espírito. Nós somos os verdadeiros judeus. Nós somos o verdadeiro povo escolhido hoje. Aquele povo que mantém a verdade presente, repito, que é o grande diferencial. E o judeu, como pessoa, está com a porta aberta a ele como qualquer ser humano. É essa outra confusão que se faz. O povo judeu como nação não é mais o povo escolhido, mas o judeu tem a porta aberta ainda. Basta aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. Ok? Amém. Amém. O pastor Juliano acho que está com o Fernando e a Maria Eugênia também, meninas, né? Não sei se ele está nos ouvindo ou não. O Fernando, irmão Fernando. Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão? Parece que eles estão no notebook, né? Não sei se... É Maria Eugênia. Oi, Maria Eugênia. Oi, rapaz, tudo bem? Paz. O pastor já vem aqui. Ele demora, mas ele está com você aí ou não? Ele tá, peraí um pouquinho só, ele foi ao banheiro. Ah, tá ok. Peraí. Marcelo, tá aqui. Alô, Marcelo. Fala, pastor. Tô dando eco aí. Não entendi. Você tá dando eco? Tá, pode falar. Não é o da sala lá fora, não? Não é o Rogério. Mas fala mais perto do microfone que tá meio... Tá baixo. Também baixo. Eu quero mandar um abração para os irmãos aí e agradecer mais uma vez o irmão Rogério aí pela conclusão desse estudo, como você falou no início aí, um estudo, além de importante, esclarecedor, e o melhor de tudo que está registrado para consultas no futuro. Qualquer irmão, qualquer irmã, qualquer amigo que tiver uma dúvida, quiser ter um conhecimento melhor sobre esse assunto, que é a justificação pela fé, poderá ter esse material à sua disposição, qualquer momento que ele quiser, para estudar, tirar suas dúvidas e talvez até também estudar melhor para transmitir para outras pessoas em outros locais, em outros momentos, esse estudo tão importante, né? Agradecer a Deus por esse fato, agradecer a Deus pelo irmão Rogério, pelo trabalho que ele vem
prestando a todos nós através desses ensinos. E, por outro lado, também agradecer a Deus a participação de todos os irmãos que fazem perguntas, fazem comentários. Nós queremos agradecer a todos eles, né? E agradecer a Deus, acima de tudo, em primeiro lugar, pelo Ele nos dá esse privilégio, né, de ter um instrumento como este para transmitir a sua palavra de uma maneira clara, simples, transparente, esclarecedora. Então, nós fomos muito gratos a tudo isso, né? E queremos dizer aos irmãos, até pedir desculpa, que nós não estávamos no início, porque nós estamos em outra cidade agora. Nós estamos aqui em Alvinópolis. Estamos numa cidade distante da nossa casa. Estamos aqui para realizar daqui a pouco, às 6h30, mais ou menos, 6h40, estaremos ali realizando um casamento aqui na cidade. Então, o policial, nosso amigo, está casando. Ele fez questão que nós estivéssemos fazendo a cerimônia do seu casamento. Então, por isso, nós vamos viajar para cá e não podíamos estar no início. Mas estamos aqui junto com os irmãos no final desse hangout e esperamos que Deus continue a abençoar todos nós. Bom, muito obrigado. E lembrar, eu estive mais cedo, viu, irmão Marcílio, irmão Rogério, os demais irmãos, estive conversando com a Cristiane Molulo, com a sua mamãe também, e pedi aos irmãos que continuem a orar pela família. O seu Camilo, o pai daquele instante, está bem ruim lá no CTI. Nós não sabemos qual será o propósito de Deus para aquela vida. Eu espero que Deus conforte o coração da família e também de todos nós que somos amigos e queremos a saúde dele, se for da vontade do Pai. Se não, que Deus realize o seu querer e nós estamos prontos para aceitar aquilo que ele determinou e agradecer àqueles que estavam orando, estão intercedendo por aquele senhor, irmão Camilo, agradecer todo o coração pelo carinho de todos vocês. Marcílio, a palavra, depois eu peço dos irmãos aí, de acordo com o andamento da programação. Amém. Ok, pastor. Bom, Rogério. Oi. Tem um questionamento aí do Maia Carmo aí, é que não está bem formulada. Não sei se o irmão entendeu corretamente a colocação dele. Ele pergunta, sendo eu da igreja, pode existir pontos de vista diferentes em termos teológicos. Provavelmente existem, né? Agora, eu não entendi exatamente qual é a pergunta dele, né? Pode existir? Provavelmente existem pontos de vista diferentes em termos teológicos, sim. Mas eu não sei se eu entendi a pergunta, ou seja, qual seria o problema em relação a isso, né? Ok. Vamos orar? Ok. O irmão ora? Pode ser. Grandioso Deus e Pai, nós agradecemos imensamente ao Senhor pelo maravilhoso privilégio que tivemos de poder estar estudando tua carta do livro de Romanos. Nós acreditamos de todo o nosso coração, Pai, que o Senhor nos conduziu durante todos esses estudos. Se alguma coisa aqui foi colocada, Senhor, que de alguma maneira não é exatamente aquilo que o Senhor gostaria, o Senhor pode corrigir-nos, uma vez que o Senhor é o grande mestre, o Senhor é aquele que realmente conhece todas as coisas, mas nós acreditamos que, de fato, o Senhor tem maravilhosamente nos conduzido a todos. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor, assim como um dia o Senhor escreveu a tua lei na rocha, o Senhor escreva também no nosso coração aquilo que aprendemos, uma vez que sabemos, Pai, que se não for pelo teu poder em gravar no nosso coração o que aprendemos do Senhor,
Logo, logo o inimigo estará retirando essa semente do nosso coração e elas não frutificarão para a honra e glória tua. Por isso, Pai, nós queremos pedir que, assim como o Senhor, por um milagre, conseguiu escrever na dura rocha, o Senhor também escreve na dureza do nosso coração, para que a tua palavra fique firme e que ela possa realmente gerar frutos para a vida eterna. Que o Senhor esteja, Senhor, com o irmão Marcílio, com a irmã Maria Eugênia, com o pastor Juliano, com o irmão Fernando, com o irmão Maia Carmo, com o irmão Robson Lira, que não normalmente participa, hoje não esteve aqui com a gente, com a irmã Maria Eugênia, com o irmão Marcílio, com a irmã Marta, que iniciou com a gente, não sei se ainda está conosco, Pai, com o irmão Jardim, com a irmã Sueli, com o irmão Júnior Ramos, enfim, Pai, com todos aqueles irmãos que o Senhor tem trazido para a verdade presente, que o Senhor possa estar com todos eles, Senhor, e todos aqueles que um dia ainda ouvirão a Tua palavra, todos aqueles que estão em contato ainda com esta mensagem, possam ser realmente, Senhor, convertidos pelo Teu poder e possam entregar a vida completamente em Tuas mãos, vindo a fazer parte deste povo a quem o Senhor chama o povo da verdade presente. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Manda um abraço para os irmãos da sala, o Maia Carmo, o Javerson de Souza, a Sueli Silva e a Marta Cristina, que estão com a gente na sala. Eu acho que tem mais alguns que entraram aí ao longo do estudo aí. Boa noite a todos, agradeço a todos. Pastor, com o senhor. Marcílio. Oi. Pastor, está te ouvindo. Pode falar que eu não estou ouvindo, você. O senhor quer se despedir? Seria... Se despedido. Sim. Deixa um abraço a todos os irmãos que têm participado desse hangout, especialmente agora. Irmão lá, Maia Carmo, Júnior Ramos, irmã Silva, Marta Cristina, não sei mais quem está na sala fora, mas Deus possa estar abençoando nossos queridos irmãos, desejando a cada um deles um feliz fim de sábado, uma semana com muita paz, muita alegria, com muita paz, com muita prosperidade. Quero dizer que foi muito bom esse primeiro período com esse estudo de Romanos, e com certeza de outros assuntos que eram tanto importantes para nós com este estudo do livro de Romanos. Nós só queremos agradecer aos irmãos e às irmãs e desejar a todos uma feliz semana com muita paz. Muito obrigado a você, Marcelo, muito obrigado ao irmão Rogério, irmã Maria Eugênia e os demais irmãos. Que Deus abençoe a todos e até segunda-feira, se Deus assim o permitir. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Pastor Juliano e irmão Marcílio, seria bom tentar já, eu não sei se o irmão Fabiano ou o pastor Juliano, né, na segunda-feira apresentar o tema, e que tema, que daí a gente já prepara aqui o banner, né, tá bom? Ok. Não, vamos conversar sim, podemos conversar amanhã. Então tá bem. Ótimo, tá bem. O irmão conversa e depois me dá um alô, tá bom, irmão Marcílio? Tá, eu dou um toque. Maravilha, então. Deus abençoe a todos vocês, tá bem? Amém. O irmão Juliano, a irmã Maria Eugênia, o irmão Fernando, o irmão Rogério também. Boa noite a todos.